Bem-vindos aos bastidores da loucura, minha gente. E hoje nós estamos aqui para falar sobre Rainha Charlotte, uma história Bridgerton. A minissérie spin-off que vai contar a história, né, da Rainha Charlotte de Bridgerton. Uma série que é a exemplificação perfeita do meme. Não prometeu nada e entregou tudo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olha, eu acho estranho eu estar falando de uma... não tecnicamente de Bridgerton, mas de uma coisa derivada do universo de Bridgerton aqui no meu canal, porque eu não gosto muito de romances ou filmes de época, por causa de, né, da época. Mas eu vejo Bridgerton justamente pelo motivo que todo mundo odeia. Tem vários erros históricos, os figurinos, pelo que eu vejo alguns estilistas, não condizem bem com a época, então eu amo, sabe? Porque eu não gosto de séries históricas que vão mostrar a pior face da humanidade, né? Porque a humanidade tem umas linhas do tempo que, meu amor, então quanto mais revolucionário o romance de época for, melhor eu vou conseguir assistir. Porque se for uma coisa mais fiel, mesmo fiel, vai ser chato, eu vou achar horrível e eu não vou querer ver. Mas sinceramente, se você gosta mesmo de ver a coisa de época assim, fiel, 100% com a história, eu recomendo Terapia. Eu acabei desviando do assunto, perdão, desabafo. Mas eu disse tudo isso pra justificar o motivo de eu ter gostado de Bridgerton e o porquê eu estava tão ansioso pra essa série spin-off da Rainha Charlotte. Porque assim, se você viu a série, sabe que a rainha é uma personagem assim, muito impactante, digamos assim. Ela é que manda, né, no país e na alta sociedade da Inglaterra, que controla aquele lance do debut das jovens. Ficaram prontas pro casamento, que é o que a Daphne e a Eloise passam na primeira e na segunda temporada. E a rainha sempre esteve presente lá com a sua personalidade muito excêntrica, muito empolpada e muito 880. Ou você gosta ou não gosta da rainha. Eu era do time que não gostava, tá? Então eu fiquei muito curioso quando essa série foi anunciada, porque eu queria ver o que aconteceu pra chegar na rainha que nós temos hoje na série. Além disso, queria saber como era o relacionamento dela com o rei Jorge, tendo em conta o estado atual dele na série de Bridgerton. E essa história do relacionamento deles foi justamente o que pegou todo mundo de surpresa, porque assim, lembra que eu disse que a série prometeu nada e entregou tudo? Então, eu estou falando da história de romance daqueles dois. Pense numa história bonita, muito bem construída e muito bem desenvolvida. Ao longo dos 6 episódios, a gente entende tudo pelos que os protagonistas passaram, a ansiedade, o nervosismo de se conhecerem no dia do casamento, a excitação com a novidade, o mistério e a confusão da Charlotte por ter sido enviada, na verdade vendida basicamente, para esse novo ambiente da Inglaterra, da família real, porque a Charlotte nem inglesa ela é alemã, então ela foi escolhida para ser a nova esposa do rei, coisa que ninguém em sã consciência ficaria feliz, né, porque ela foi basicamente vendida, feita uma vaca. Mas eu acho muito bonito como ela acaba conhecendo o George e entendendo mais dele ao longo da série, mesmo ele sendo uma pessoa muito misteriosa para ela no início. E isso também se passa pelo George. Eu amei a forma como eles se conheceram e como ele fala, assim, ele se abre pra ela. E ele se permite ser ele mesmo na frente da Charlotte, porque afinal eles foram prometidos em casamento. Então eles vão ter que, no mínimo, se conhecer. Ele só não esperava que ia se apaixonar. E depois que isso acontece, ele decide lutar por aquele amor, porque a gente sabe, né, o George era um rei muito recluso por conta, isso não é spoiler, né, se você viu Bridgerton, a gente sabe, né, que o George é uma pessoa doente, então ele era muito recluso por causa da doença dele, ele não permitia muito que pessoas entrassem na vida dele, e também ele era tímido de natureza, mas aí a Charlotte chegou e arrebatou todos os muros, e ele decidiu lutar por esse amor de todas as formas possíveis. Assim, essa história de amor elevou as expectativas para um relacionamento lá pro espaço. A gente vai achar alguém que esteja disposto a fazer o que o George fez, o que eu não vou contar, né, porque é spoiler, pra tentar a ficação, pra ficar do lado da Charlotte. Gente, essa história de amor foi muito bem desenvolvida. Ah, e eu vou dizer aqui em tom de fofoca, mas tem muita gente na internet dizendo que esse spin-off superou as 2 temporadas de Bridgerton. E eu concordo. Isso não se deve só ao casal Charlotte e George, também aos serventes dele, né? Sabe aqueles 2 figuras? E o servente do rei, que eu não lembro o nome agora, vai estar aparecendo aqui porque eu não lembro o nome dele, mas esses 2 também são um casal e eles protagonizam uma história de amor muito bonita. Isso é o que me deixou também impressionante. Não só a história do George e da Charlotte é bem feita, a deles também. Eles têm cuidado com esses 2 casais e os constroem e os nutrem de uma forma muito boa. Isso, essa é uma série que eu achei muito bem conduzida, porque ela é uma série que, tipo, o tempo é meio que
que muda, tipo, do passado pro presente. Então a gente vê o passado da Rainha Charlotte e do George sendo contado, ao mesmo tempo que a gente volta pro presente, atuais acontecimentos da segunda e da primeira temporada de Bridgerton. E a gente vê que a rainha tava passando por uns maus bocados pra tentar achar um herdeiro pros filhos dela. E essa oscilação de passado e presente foi muito bem conduzida, foi feita da maneira certa pra não ter mais de um nem menos do outro. O foco principal foi muito bem direcionado, que é o passado, enquanto a gente ia pro presente assim de uma forma muito natural. Outra coisa maravilhosa é que não só tivemos uma ótima história de amor, como também conseguimos conhecer sobre alguns personagens da série de Bridgerton que ficaram meio secundários, como a Violet e, em especial, a Lady Danbury. Gente, nessa série eu amei conhecer a história da Lady Danbury, tudo que ela passou para se tornar aquela mulher forte e poderosa que ela é, aquela presença forte que ela sempre foi, além de desenvolver a amizade dela com a Violet, porque eu amei isso. E destaque das matriarcas da família, porque são personagens que eu gostava muito, mas não tinha muito na série. E nessa série spin-off a gente pôde ver muito mais dela. Como eu disse, a história da Lady Danbury é maravilhosa. Também deu pra ver como ela construiu a amizade dela com a rainha, que é uma amizade muito estereótipa da época. Eu acho que ela não é tão íntima quanto a amizade que a Danbury teve com a Violet, mas eu ainda achei fofo. Além disso, a Violet jovem é uma fofura. Ai, nessa série eu entendi muito mais sobre ela e sobre o porquê que ela trata os filhos dela daquele jeito, de estarem todos juntos na mesa, a relação íntima que eles têm. A gente viu que isso não é uma coisa comum, porque a própria Lady Danbury não tem uma relação íntima com os filhos que ela teve com o marido, né? Afinal, ela não queria estar casada com ele. Quando a gente conhece mais o passado da Violet, a gente entende que não é só ela ter sido privilegiada a ter um casamento com amor. A relação dela com o pai também foi um dos motivos para a construção daquela mulher que a gente vê em Bridgerton. Ela foi cercada de amor por todas as figuras masculinas da vida dela, o que é um grande privilégio, levando em conta a época que ela teve. E então eu amei conhecer mais dessas camadas, dessas mulheres incríveis que a gente viu na série e que não foram tão exploradas, mas elas brilharam aqui. E foi muito bonito. Os easter eggzinhos da terceira temporada de Bridgerton, com a cena em que a Violet está brincando na sala com os sobrinhos dela. Provavelmente os dois são filhos da Daphne e do Simon, porque um é mais velho, o outro é mais novinho. Bem, ela fala que o Anthony e a Kate estão de lua de mel e que a Heloise ainda tá brigada com a Penélope, né? Aliás, é uma coisa que eu quero muito ver se desenrolar, quero muito saber como elas vão reatar aquela amizade na terceira temporada. Porque eu quero que elas reatem a amizade. Eram muito fofas pra não serem mais amigas. E a Heloise com certeza não se daria bem com outras mulheres naquela época. Falando mais uma coisa da Lady Danbury que eu amei saber, mas sem dar muitos spoilers. Digamos que a relação dela com os Bridgerton é muito mais íntima do que o fato do sobrinho dela estar casado com um deles. E é protegida. Tipo, muito mais íntima. Num nível, assim, que eu não esperava que fosse acontecer. Achei bem aleatório, mas eu amei. Acho que um dos fatos para essa série ter sido tão bem desenvolvida é o fato de que ela não se baseia bem em livros. Tanto que a Charlotte, a rainha Charlotte e o George são personagens que não existem na saga de livros de Bridgerton, pelo que eu sei. Mas eles são personagens que realmente existiram na vida real. Sim, o rei George e a rainha foram pessoas reais na história. Inclusive, eu achava que não existiam pessoas negras em estatura de poder naquela época de Londres. Só que quando ela era representada nos quadros, pintavam ela como branca porque, né, racismo. Mas é isso que eu penso. E também algumas coisas que aconteceram na vida dos dois também são fatos históricos. Por exemplo, eles realmente tiveram 15 filhos juntos e as filhas realmente não casaram. Ô dó, bichinhas. E coisa que também foi um fato histórico era a doença do rei Jorge. Inclusive, até hoje não se tem um diagnóstico sobre qual era a doença do rei. Porque algumas pessoas acreditam que era um transtorno de bipolaridade e outras acreditam que era uma série de doenças conhecidas como porfilia, que é meio que uma doença degenerativa que causa ilusões e transtornos de personalidade. Mas até hoje ninguém sabe direito e também na série não deram um diagnóstico pra ele, o que eu achei ótimo. Provavelmente devia ser uma coisa que hoje em dia tem tratamento, mas né, era a época. E gostei que isso foi bem representado na série. Ah, uma curiosidade, se você viu a série e viu o George tendo aqueles momentos de surto e ficou se perguntando se ele conseguiu governar, sabe que ele governou, tá? Ele teve um governo relativamente longo, mas aí ele teve que parar por causa da doença. Então,
Calma, ele governou o país. Charlotte e ele venceram, tá? Ah, e também mais uma coisa. Esse último fato que eu vou falar é meio que um spoiler. Então, se você não quiser saber, encerra o vídeo aqui. Se inscreve e curte. Mas eu queria muito falar. O Eduardo, que no final da série foi o filho que conseguiu dar um herdeiro que a Charlotte tanto queria, é ninguém mais, ninguém menos do que o pai da Rainha Vitória da Inglaterra, né? Rainha Vitória, aquela rainha poderosíssima, vocês sabem. A Charlotte é a avó da Rainha Vitória. E eu achei esse fato maravilhoso. Amei. Olha, sinceramente, essa série provavelmente não vai ter uma segunda temporada, porque, né? Então a gente só tem que torcer pra terceira temporada de Bridgerton venha logo, porque com essa série eu não só achei ela boa, mas eu fiquei com saudade dos personagens, então eu quero ver como é que tá a vida daquele povo. Então vamos aguardar a terceira temporada, que deve estar vindo muito em breve. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. E curtam esse vídeo para gerar engajamento. E ativem as notificações para saber toda vez que eu lançar vídeo novo aqui no meu canal. Além disso, me sigam nas minhas outras redes sociais que estarão linkadas aqui na descrição. É isso. Eu vejo vocês na próxima. Bye!